Capítulo 1 - O silêncio das igrejas brasileiras. O silêncio que ecoa hoje em muitos púlpitos brasileiros não é um acaso inocente. É um sintoma profundo de uma igreja que aprendeu a negociar a verdade para sobreviver culturalmente, porque falar sobre arrependimento, juízo, anticristo e apocalipse exige coragem espiritual em um tempo que premia discursos confortáveis e pune qualquer mensagem que confronte o coração humano. No Brasil, o cristianismo cresceu em inúmeros templos e influência midiática, mas ao mesmo tempo encolheu em vigilância espiritual, e isso explica por que temas centrais das Escrituras foram empurrados para as margens, tratados como exagero, fanatismo ou coisa de gente desequilibrada. A Bíblia nunca escondeu que o fim dos tempos seria marcado por apostasia, por líderes que falariam que as pessoas querem ouvir e por uma fé moldada para agradar, não para transformar. E quando Paulo alertou que chegaria o tempo em que muitos não suportariam a sã doutrina, ele descrevia com precisão assustadora o cenário que hoje vemos em grande parte das igrejas brasileiras. Falar do Apocalipse não dá curtidas fáceis, não gera ofertas emocionais, não lota eventos motivacionais, porque o Apocalipse não massageia o ego. Ele expõe o pecado, revela o juízo e exige decisão. Jesus nunca prometeu conforto permanente. Ele prometeu que ouviríamos de guerras, fomes, pestes e perseguições. E mesmo assim muitos agem como se essas palavras fossem apenas metáforas distantes, quando na verdade estão estampadas diariamente nas manchetes brasileiras e internacionais. O silêncio da igreja não é apenas uma falha de ensino, é um perigo espiritual, porque quando a verdade não é proclamada, o engano ocupa o espaço vazio. E talvez o aspecto mais assustador seja este. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos terão aparência de piedade, mas negarão o seu poder. Isso significa que o problema não estará fora da igreja, mas dentro dela. O silêncio não é neutro, ele prepara o terreno para a confusão, para a falsa paz e para a aceitação de soluções humanas para problemas espirituais. Enquanto isso, a pergunta permanece ecoando, ignorada por muitos, mas urgente demais para ser calada. Se o fim se aproxima, por que estamos sendo ensinados a viver como se nada fosse mudar? Capítulo 2 - O calendário de Deus revelado a Daniel quando se fala em profecias do fim dos tempos. Poucos textos bíblicos são tão decisivos e ao mesmo tempo tão ignorados quanto a profecia das 70 semanas revelada ao profeta Daniel, porque ela funciona como o relógio oficial de Deus para a história humana. Um cronograma preciso que desmonta a ideia de que o Apocalipse é simbólico demais para ser levado a sério. Daniel recebeu essa revelação enquanto Israel estava em cativeiro. Em um momento de crise nacional, medo, incerteza, exatamente como o cenário que muitas nações vivem hoje, inclusive o Brasil, e isso não é coincidência, porque Deus costuma revelar seus planos mais profundos quando o mundo parece fora de controle. As 70 semanas não se referem a semanas comuns de dias, mas a semanas de anos, totalizando 490 anos, determinados sobre o povo de Israel e sobre Jerusalém, para cumprir propósitos específicos como dar fim à transgressão, expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. 69 dessas semanas se cumpriram com precisão matemática impressionante, desde o decreto para reconstruir Jerusalém até a manifestação pública do Messias,
Jesus Cristo. Algo que até estudiosos não cristãos reconhecem como um dos maiores argumentos da confiabilidade bíblica. Esse cumprimento exato deveria gerar temor e reverência, mas em vez disso, muitos preferem relativizar o texto porque admitir que Deus controla o tempo significa admitir que Ele também controla o fim. O ponto mais perturbador dessa profecia é que existe um intervalo claro entre a 69ª semana e a 71º intervalo, que a própria Bíblia sugere que explica por que o relógio profético parece ter parado após a primeira vinda de Cristo. Esse intervalo é o tempo da Igreja, o período em que vivemos agora. Uma pausa graciosa antes da contagem regressiva final, e entender isso muda completamente a forma como enxergamos os acontecimentos atuais. A última semana, a 70ª, ainda não começou, e ela corresponde aos 7 anos conhecidos como a Grande Tribulação, o período mais intenso de juízo e engano que a humanidade já experimentou. O que segura esse relógio? O que falta para que a contagem volte a correr? A resposta está ligada diretamente a Israel e a um acordo político que marcará o início dessa semana final. Algo que Daniel descreve com clareza ao falar de um líder que fará um pacto com muitos por uma semana. Esse detalhe é ignorado por muitos, mas ele conecta Daniel ao Apocalipse de forma direta e inevitável. Não se trata de especulação, mas de um padrão profético consistente que atravessa toda a Escritura. Para o público brasileiro acostumado a ouvir que o fim está distante ou que tudo isso é apenas simbólico, essa profecia soa quase ofensiva, porque ela afirma que Deus já determinou limites para os impérios, para as nações, e para os sistemas humanos, inclusive aqueles que hoje parecem indestrutíveis. O calendário de Daniel revela que a história não caminha para o acaso, mas para um clímax planejado, e cada crise global, cada instabilidade política e cada colapso moral funcionam como lembretes de que o tempo da paciência divina não é infinito. Ignorar esse relógio não o faz parar, apenas nos deixa despreparados quando ele voltar a correr, e talvez essa seja a razão pela qual esse capítulo das Escrituras é tão evitado. Porque ele nos força a encarar uma verdade desconfortável. Estamos vivendo no intervalo final antes da semana mais decisiva da história humana. Limitado e intensíssimo, em que o mundo experimentará uma concentração de engano, sofrimento e juízo como jamais ocorreu na história humana. A Bíblia deixa claro que serão 7 anos divididos em 2 metades, e que na segunda metade a intensidade será tão extrema que Jesus afirmou que, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Para muitos brasileiros acostumados a ouvir que Deus jamais permitiria algo tão severo, essa ideia parece incompatível com um Deus de amor, mas essa reação ignora um ponto fundamental. A tribulação não é apenas juízo, é também o último chamado de misericórdia, antes do fim definitivo. Durante esse período, sistemas políticos, econômicos e religiosos entrarão em colapso, e o mundo perceberá que as soluções humanas não conseguem conter o caos que elas mesmas criaram. O anticristo surgirá inicialmente como um líder admirável, alguém capaz de negociar paz, estabilizar economias e oferecer respostas rápidas para crises globais. E é exatamente essa aparência de salvação que tornará seu governo tão sedutor. Quando a perseguição se torna aberta, violenta e direcionada especialmente contra aqueles que se recusarem a se submeter ao novo sistema mundial. Durante a tribulação, sinais sobrenaturais ocorrerão. Julgamentos descritos em selos, trombetas e taças se manifestarão. E a natureza reagirá de forma inédita, como se a própria criação estivesse gemendo sob o peso do pecado humano.
Mas a Bíblia revela que o destino das nações está profundamente ligado ao que acontece naquela pequena faixa de terra que paradoxalmente concentra a atenção do mundo inteiro. Israel não é apenas uma nação entre outras, é o relógio visível de Deus na história. E cada movimento em torno de Jerusalém carrega implicações espirituais que vão muito além de diplomacia ou estratégia militar. O simples fato de Israel ter voltado a existir como Estado, em 1948, já é, por si só, um dos maiores sinais proféticos do século XX, algo que profetas anunciaram séculos antes e que muitos teólogos acreditavam ser impossível. A Bíblia afirma que Israel seria espalhado entre as nações e depois reunido novamente em sua terra nos últimos dias. Desde então, Jerusalém se tornou um barril de pólvora constante, disputada, contestada e observada, exatamente como Zacarias profetizou ao dizer que ela seria uma pedra pesada para todas as nações. Para o cristão brasileiro acostumado a ver o Brasil como centro das próprias preocupações, entender o papel de Israel exige uma mudança de perspectiva. Israel é o ponto onde fé, política, religião e guerra se encontram de forma explosiva. E qualquer tentativa de dividir Jerusalém ou relativizar seu papel profético sempre resulta em instabilidade, algo que a história moderna confirma repetidas vezes. Muitos tentam reduzir o conflito a uma simples disputa territorial, mas a Bíblia revela que há uma guerra espiritual muito mais profunda em jogo, porque Jerusalém representa a soberania de Deus sobre a terra, e por isso sempre será alvo de contestação. Nos últimos anos, vemos alianças inesperadas, ameaças explícitas e uma escalada constante de tensão envolvendo Israel, Irã, grupos extremistas e grandes potências, criando um cenário que se encaixa com precisão desconfortável nas descrições proféticas. O mundo inteiro parece dividido quando o assunto é Israel, exatamente como a Escritura anunciou, e o Brasil mesmo geograficamente distante. Ignorar Israel nas profecias é como tentar entender um relógio sem observar seus ponteiros principais, porque é ali que os eventos se alinham e aceleram. A Bíblia afirma que no fim todas as nações se voltarão contra Jerusalém. E isso não significa apenas um ataque militar, mas uma rejeição global à autoridade de Deus representada por aquela cidade. Enquanto muitos se distraem com crises locais, Israel continua no centro do tabuleiro profético, lembrando silenciosamente que o fim não será decidido por eleições, tratados ou avanços tecnológicos, mas pelo cumprimento exato da palavra de Deus. Entender o papel de Israel não é opcional para quem quer discernir os tempos. É essencial, porque quando Jerusalém se move, o mundo inteiro sente o impacto. E quem conhece as Escrituras sabe que esse movimento aponta para um desfecho cada vez mais próximo. Capítulo 5 menos o terceiro templo e o acordo fatal entre todas as profecias dos últimos dias. Poucas são tão controversas evitadas e ao mesmo tempo tão decisivas quanto a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Mas a Bíblia trata esse evento como um marco inegociável do fim dos tempos, mencionado de forma direta por Daniel, Jesus e o apóstolo Paulo. Jerusalém, os preparativos já existem. Sacerdotes foram treinados, utensílios sagrados foram reconstruídos com base em descrições bíblicas, e grupos religiosos aguardam apenas a oportunidade certa
para iniciar a construção. Um acordo que aparentemente trará estabilidade e segurança, mas que na verdade será a armadilha mais sofisticada da história humana. Esse acordo não será apresentado como algo maligno, pelo contrário, será celebrado pela mídia, por líderes mundiais e por grande parte da população como um avanço histórico, uma solução definitiva para um conflito milenar, para um mundo cansado de guerras, crises e instabilidade. A promessa de paz soa irresistível. E é nesse contexto que o anticristo se apresenta não como um vilão, mas como um salvador. É quando ele quebra o acordo, interrompe os sacrifícios e se coloca no lugar que pertence somente a Deus. Esse momento, chamado de abominação da desolação, marca a transição da falsa paz para a perseguição aberta. E Jesus advertiu que quando esse sinal fosse visto, não haveria mais espaço para ingenuidade ou dúvida. Para o cristão brasileiro acostumado a confiar em acordos políticos, líderes carismáticos e promessas de estabilidade, essa profecia soa como um choque de realidade. O terceiro templo não será apenas um edifício religioso, será o palco simbólico e literal da maior fraude espiritual já perpetrada contra a humanidade. Ao permitir que um homem ocupe um lugar que representa a soberania divina, o mundo aceitará, conscientemente ou não, uma substituição de Deus por um sistema humano absolutizado. Esse evento não acontecerá em segredo, será público, transmitido, debatido e normalizado, e exatamente por isso será tão perigoso. Muitos rejeitam essa profecia porque ela desmonta a crença confortável de que o fim será gradual e administrável, quando na verdade a Bíblia descreve um ponto de ruptura claro, visível e irreversível. O terceiro templo e o acordo fatal não são detalhes periféricos, são sinais centrais que indicam que o relógio profético voltou a correr. Quando esse pacto for firmado e esse templo se tornar realidade, não estaremos mais falando de aproximação do fim. Capítulo 6 menos o Anticristo, o Salvador que o mundo vai aplaudir quando se fala no Anticristo. Muitos imaginam uma figura grotesca, violenta e facilmente identificável como má, mas essa imagem está completamente distante do retrato bíblico, porque as Escrituras descrevem o Anticristo como o líder mais convincente, admirado e aplaudido que o mundo já viu. Ele não surgirá impondo medo, mas oferecendo soluções. Não falará inicialmente de dominação, mas de cooperação. E não será rejeitado pelas massas, mas celebrado como a resposta que a humanidade esperava. Sem cruz, sem arrependimento e sem exclusividade. Ele será carismático, eloquente e estrategicamente humilde no início. Exatamente o tipo de líder que conquista confiança rapidamente. Daniel o descreve como alguém que compreenderá intrigas, enquanto Paulo o chama de o homem da iniquidade, alguém que opera não apenas no campo político, mas no espiritual, manipulando desejos profundos do coração humano. O anticristo não negará Deus de imediato, ele o substituirá, oferecendo ao mundo uma versão mais prática, mais inclusiva e mais confortável de divindade centrada no próprio homem e em seus sistemas. A Bíblia afirma que ele surgirá de uma confederação de nações, muitas vezes associada ao antigo Império Romano, e que se destacará entre outros líderes, até assumir protagonismo absoluto.
Para muitos cristãos despreparados, inclusive no Brasil, a tentação será enorme de confundir sucesso político com a aprovação divina, esquecendo que a Escritura nunca prometeu que o mundo aplaudiria os verdadeiros servos de Deus. O anticristo dominará não apenas governos, mas narrativas, redefinindo o que é bem e mal, aceitável e intolerável, usando leis, tecnologia e pressão social para moldar comportamentos. Quando sua verdadeira natureza se revelar, no meio da grande tribulação, não será por um colapso de sua imagem, mas por uma decisão consciente de se colocar no lugar de Deus, exigindo lealdade absoluta. A Bíblia diz que ele falará grandes coisas e blasfêmias, e que lhe será permitido agir por um tempo determinado, mostrando que mesmo seu domínio está sob limites estabelecidos por Deus. Muitos rejeitam a ideia do anticristo porque ela confronta a crença moderna de que a humanidade está evoluindo moralmente, quando na verdade as Escrituras afirmam que o coração humano continua vulnerável ao mesmo engano desde o princípio. O anticristo é a personificação máxima dessa ilusão. A promessa de um mundo melhor sem Deus, de uma paz sem arrependimento e de uma unidade construída à custa da verdade. E talvez a pergunta mais importante não seja quem ele será, mas se estaremos espiritualmente preparados para não aplaudir quando o mundo inteiro estiver de pé. Não se trata de enganar pessoas distraídas, mas de testar onde está a verdadeira lealdade do coração humano. Muitos rejeitam essa profecia por medo ou incredulidade. Mas o avanço acelerado da tecnologia mostra que um sistema desse tipo,
Não apenas é possível, como já está sendo ensaiado em diferentes níveis ao redor do mundo. A marca da besta representa o ponto final de uma sociedade que trocou princípios por conforto e verdade por conveniência. Recebê-la não será um acidente. Será uma decisão tomada sob pressão, medo e promessa de segurança. A Bíblia é clara ao afirmar que essa escolha terá consequências eternas. E por isso esse tema é tão evitado, porque ele remove a ilusão de que será possível permanecer neutro no fim. Em última análise, a marca não será apenas algo que você carrega no corpo, mas algo que você aceita no coração, e essa é a razão pela qual o Apocalipse não apresenta como uma armadilha técnica. Capítulo 8 menos os 4 cavaleiros já estão cavalgando quando o livro de Apocalipse descreve os 4 cavaleiros. Muitos imaginam eventos místicos reservados apenas para um futuro distante. Capítulo 9 menos Gog e Magog. A guerra que abalará o mundo.
Rússia, Irã e Turquia mantêm relações estratégicas, interesses militares comuns e uma postura cada vez mais assertiva contra Israel, exatamente como o texto bíblico descreve. A Bíblia afirma que essa coalizão atacará Israel em um momento em que a nação estará vivendo uma sensação de segurança relativa, acreditando que os maiores conflitos ficaram para trás, o que torna o ataque ainda mais chocante. O que diferencia essa guerra de qualquer outra é o seu desfecho, porque Ezequiel deixa claro que não será Israel nem nenhuma potência ocidental que deterá essa invasão, mas uma intervenção divina direta, visível e inegável. Esse detalhe é crucial porque mostra que essa guerra não tem como objetivo apenas derrotar inimigos, mas revelar a soberania divina ao mundo inteiro. Muitos estudiosos debatem o momento exato dessa guerra dentro da linha do tempo profética, se antes ou durante a tribulação, mas o ponto central não é a data exata, e sim o padrão que ela revela. A Bíblia descreve que o ataque será motivado por ganância, estratégia e oportunidade, mostrando que razões políticas superficiais esconderão um conflito espiritual mais profundo. Ignorar essa profecia não a torna irrelevante, apenas nos impede de perceber como os movimentos atuais estão alinhando peças no tabuleiro global. O mais perturbador é perceber que à medida que o mundo se arma e se polariza, a possibilidade de um conflito dessa magnitude deixa de parecer absurda e passa a ser vista como questão de quando, não de se. Ezequiel encerra essa profecia afirmando que Deus fará isso para que as nações saibam quem Ele é, mostrando que mesmo em meio à guerra, o objetivo final ainda é revelação. Capítulo 10 menos os reis do Oriente e o poder da China. A Bíblia fala de um exército numeroso, algo em torno de 200 milhões de soldados, um número que durante séculos foi tratado como simbólico ou impossível, simplesmente porque nenhuma nação possuía capacidade humana ou logística para algo assim. Esse modelo, para muitos governos, soa cada vez mais atraente em um mundo marcado por crises constantes. A profecia dos reis do Oriente sugere que, no momento final,
essas nações não estarão apenas observando os eventos do Ocidente, mas marchando ativamente para o centro do conflito, atravessando obstáculos que hoje parecem intransponíveis. Esse movimento revela que o mundo caminha para um ponto em que interesses nacionais deixam de importar diante de uma crise global sem precedentes. Ignorar o papel do Oriente nas profecias é ignorar metade do tabuleiro global, porque o Apocalipse deixa claro que o fim envolve todas as direções, todos os povos e todas as potências. E que o crescimento acelerado de certas nações não é apenas fruto de estratégia humana, mas parte de um cenário que já estava escrito. À medida que o Oriente ganha força e o mundo se torna cada vez mais polarizado, a profecia dos reis do Oriente deixa de parecer distante e começa a soar como um aviso de que o conflito final está sendo preparado diante dos nossos olhos. A Bíblia deixa claro que essa paz não é fruto de arrependimento nem de justiça, mas de controle. E por trás da sensação de segurança, existe um sistema que exige lealdade total. Para muitos cristãos brasileiros acostumados a associar paz automaticamente à bênção divina, essa distinção é crucial, porque nem toda paz vem de Deus, e nem toda estabilidade é sinal de aprovação espiritual. Jesus alertou que sua paz não é como a do mundo, justamente porque a paz do mundo depende de acordos humanos frágeis e interesses ocultos. A falsa paz escrita nas profecias exige concessões morais, relativização da verdade, silêncio diante do pecado, porque ela só funciona enquanto ninguém questiona o sistema. Quem se recusa a se alinhar passa a ser visto como ameaça à ordem, como radical ou intolerante. Esse ambiente cria o cenário perfeito para a perseguição religiosa, não porque o mundo odeia a fé em si, mas porque rejeita qualquer verdade que confronte a falsa unidade. O mais assustador é que essa paz será celebrada globalmente, com aplausos da mídia,
aprovação popular e apoio institucional, fazendo parecer que finalmente chegamos a um novo patamar de evolução humana. No entanto, a Bíblia afirma que exatamente nesse momento a destruição virá como dores de parto, inesperada e inevitável. A falsa paz funciona como anestesia espiritual, entorpecendo o discernimento e criando a ilusão de que o pior já passou, quando na verdade o mais intenso ainda está por vir. Para o cristão atento, esse capítulo funciona como um alerta contra a ingenuidade, lembrando que estabilidade sem arrependimento é apenas uma pausa antes do colapso. A pergunta que permanece não é se o mundo buscará paz, mas que tipo de paz estaremos dispostos a aceitar. E a Bíblia deixa claro que escolher a paz errada pode custar muito mais do que viver em meio à crise. Capítulo 12 menos o arrebatamento, esperança ou ilusão. Poucos temas provocam tanta divisão dentro da igreja quanto o arrebatamento, porque ele toca diretamente no medo mais profundo do ser humano. A possibilidade de não estar preparado quando tudo mudar de uma vez. A ideia de que Jesus virá buscar sua igreja é uma promessa clara nas Escrituras. Mas a forma como esse evento acontecerá foi cercada de debates, interpretações e, muitas vezes, conforto excessivo. Para muitos cristãos brasileiros, o arrebatamento se tornou quase um escape emocional, uma garantia automática de que não precisarão enfrentar sofrimento, perseguição ou escassez. Mas a Bíblia nunca apresentou essa promessa como desculpa para a passividade espiritual. O Novo Testamento fala do arrebatamento como um evento real, súbito e transformador, mas sempre o associa à vigilância, santidade e perseverança. Não há despreocupação. O grande debate gira em torno do momento em que ele ocorrerá, antes, durante ou depois da grande tribulação. A visão pré-tribulacionista muito popular no Brasil ensina que a igreja será retirada da terra antes do início dos 7 anos finais, poupada do período mais intenso de juízo. Essa interpretação traz conforto, mas também carrega um risco silencioso: a falsa sensação de segurança. A Bíblia alerta repetidamente que muitos dirão Senhor, Senhor e ainda assim serão surpreendidos, o que revela que o problema nunca foi apenas saber a cronologia correta, mas viver de forma coerente com a fé professada. Jesus contou parábolas inteiras sobre servos que dormiram, sobre virgens despreparadas e sobre pessoas que foram encontradas distraídas quando o noivo chegou. E nenhuma dessas histórias foi contada para satisfazer curiosidade teológica, mas para gerar temor reverente. O arrebatamento não é apresentado como um evento secreto para acomodar cristãos relaxados, mas como um divisor definitivo entre os vigilantes distraídos. Para o cristão brasileiro acostumado a uma fé cultural, herdada ou socialmente aceita, esse tema funciona como um choque, porque ele expõe que frequentar a igreja não é o mesmo que viver em comunhão real com Deus. Independentemente do momento exato do arrebatamento, a Bíblia é clara em afirmar que ele acontecerá de forma repentina, como um ladrão à noite pegando muitos desprevenidos. Isso significa que o verdadeiro preparo não é estocar alimentos, decifrar datas ou consumir conteúdo profético compulsivamente, mas manter uma vida de arrependimento, obediência e intimidade com Deus. O arrebatamento revela mais sobre o estado do coração humano do que sobre o calendário profético, porque ele separa aqueles que esperam a volta de Cristo daqueles que apenas falam sobre ela. A esperança cristã nunca foi escapar da tribulação, mas permanecer fiel em qualquer cenário. O maior perigo não é estar errado sobre o momento do arrebatamento, mas usar uma interpretação confortável para justificar uma fé morna. A pergunta que ecoa neste ponto do roteiro não é quando ele vem, mas se ele viesse hoje estaríamos prontos. O arrebatamento não é um prêmio para curiosos, é uma promessa para vigilantes. E a Bíblia deixa claro que somente aqueles que vivem com essa consciência diária compreenderão o peso real dessa esperança. Capítulo 13 menos o verdadeiro segredo do fim. Não é a data. É a decisão o maior erro de quem estuda as profecias do fim dos tempos. É acreditar que o objetivo da Bíblia é satisfazer curiosidade sobre datas, líderes ou eventos específicos, quando na verdade o propósito sempre foi confrontar o coração humano com uma decisão urgente. Depois de revelar sinais, guerras, enganos, perseguições e juízo, a Escritura faz algo surpreendente. Ela se recusa a entregar o último detalhe, o dia e a hora, porque Deus nunca quis que seu povo vivesse preso a calendários, mas desperto espiritualmente. Jesus foi direto ao afirmar que ninguém sabe o dia nem a hora, nem mesmo os anjos. E essa afirmação não é uma limitação de informação, mas uma estratégia divina para expor intenções. Se soubéssemos a data exata,
Muitos viveriam de forma negligente até o último momento, adiando arrependimento, mudança e compromisso real. Para o público brasileiro, acostumado a deixar tudo para depois, essa verdade soa desconfortável porque ela remove a possibilidade de procrastinação espiritual. A Bíblia deixa claro que os sinais existem para indicar a estação, não para marcar um horário. Isso significa que estamos vivendo em um período de alerta constante, onde cada crise funciona como um lembrete de que o tempo é curto. O verdadeiro segredo do fim não está escondido em códigos hebraicos ou em cálculos complexos, mas na resposta pessoal de cada indivíduo diante da verdade revelada. Enquanto muitos gastam energia tentando identificar o anticristo, a Escritura pergunta se Cristo já governa plenamente o coração. Enquanto debates sobre guerras futuras dominam conversas, a Bíblia confronta a guerra interna entre carne e espírito. O fim dos tempos não é apenas um evento global. É um processo espiritual que já está separando pessoas agora, entre aquelas que amam a verdade e aquelas que preferem conforto. O Apocalipse não foi escrito para gerar medo paralisante, mas temor que conduz à santidade. Ele revela que haverá perseguição sim, mas também fidelidade recompensada. Que haverá engano, mas também discernimento para quem permanece vigilante. O fim dos tempos não é o encerramento da esperança, é a consumação dela. Mas apenas para aqueles que decidiram viver à luz dessa verdade antes que seja tarde. A pergunta final não é se as profecias estão se cumprindo porque os sinais estão diante dos olhos de todos, mas se quando tudo isso se intensificar, estaremos entre os que reconhecerão a voz do pastor ou entre os que perceberão tarde demais que ouviram muitas vezes, mas nunca obedeceram. O fim não será anunciado com aviso pessoal. Ele chegará como um divisor definitivo, e o único segredo que realmente importa é este. Ainda há tempo para decidir de que lado você estará quando a história alcançar seu último capítulo.